foi, surgiu o ensino formal, assim, a escola, por exemplo, o estudo de história. O estudo de história, cara, e a transmissão, a coisa da escola mesmo, do professor. Cara, isso tudo no século XIX. Século XIX, é. Tu tinha assim, ó, as primeiras... que tarde. Tu tinha de ensino, assim, vou ensinar história, vou ensinar geografia, vou ensinar isso aqui, é século XIX. Tu tem processo de cientificação, principalmente com o positivismo. A teoria positivista do Kant. Que é uma teoria bem escrota, assim, mas na questão da ciência ela foi muito importante para a moça da ciência. É o positivismo. Como os filósofos, assim, Grécia, nada tinha muito assim. Tu tinha o ensinamento da filosofia, mas a filosofia abarcava tudo, né? Agora a matemática, a história, a geografia, tudo dentro da filosofia. Mas já falava uma transmissão. Já falava uma transmissão. E ali é o início? Ali seria o início, na Grécia, assim. Mas esse ensino que tu está falando, formal do século XIX. Tem faculdade de história, faculdade de geografia, sabe, separado, só século XIX. E se aí, agora fazer uma pergunta importante, porque se tu pegar todas as instituições do Estado, tá? Se a gente pegar ao longo dos séculos, assim, eu não gosto muito de ler essa parte, tu vê que várias delas evoluíram. Uma das poucas que evoluiu muito foi a escola. Né? A escola tem o mesmo método desde lá do século XIX até agora, em 2023, porque na escola, o que tem a escola parece uma prisão para o aluno. Ele não quer estar ali, mas ele tem que estar. Ele está ali, ele não está ali porque ele quer. Né? Vamos ser sérios, ele está ali contra a vontade dele. E isso gera uma série de conflitos assim, dentro da sala de aula. Porque o cara não quer estar ali. Eu sei que eu dou aula há muito tempo em escola. Eu sei porque eu fui aluno. Eu também, pai, eu pensava. Não... Aquilo para mim era um horror, cara. Era o maior matador de aula. Fundamental, assim. Também. Depois que eu vi que as professoras não estavam nem isso, eu fugia, me fudeu. Onde é que tu chegou no Pilotos? No História? Aqui em Pilotos. Não, FUPEL. Eu fiz o fundamental bem ruim. Francisco Moisés, é uma escola pública bem precária. Aí depois eu parei de estudar um tempo, só trabalhando. Aí depois eu fiz um supletivo, um objetivo ali, que era uma fase, 3 a 5, e aí eu fiz o vestibular, meu primeiro vestibular, porque desde os 16 anos eu queria ser professor de história. E aí eu fiz o vestibular para história e era 4 por vaga. E eu rodei, cara, fiquei puto, 4 por vaga. Cara, eu fiz uma merda de ensino natural, fiz uma merda de ensino médio, um supletivo, assim, fiz os 3 anos em 6 meses, porra. Aí eu disse, cara, vou fazer um cursinho. Aí eu fiz um cursinho, fiz um teorema, que agora eu sou professor lá. E aí no teorema, assim, aí eu comecei a estudar mais, mas química e física, eu nem assisti as aulas porque eu não entendia porra nenhuma, cara. Porque claro, no cursinho já parte do pressuposto que o aluno tem uma base, né? Que era o que eu não tinha, eu só lia o que eu gostava. A minha sorte, aí quando eu fui no vestibular, era 15 por vaga. Eu digo, porra, 4 eu não passei, 15 eu tô fudido. Só que a minha sorte foi o seguinte, a primeira fase, não era Enem, era vestibular normal. Então a primeira fase, ela era objetivo. Tá? Tu marcava ali e caía tudo. A segunda fase era dissertativa, tu tinha que escrever. Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever. Só que aí caía matéria específica para a tua área. No meu caso, o que caiu? História, geografia. E caía para todo mundo, literatura e a redação. Né? Aí eu passei bem até. Fiz uma boa redação, escrevi bem ali e passei. E agora chega, 30 mil. 35 agora, não estou gostando. E foi assim que eu consegui, também não foi mal. Demorei também para me formar. No segundo semestre eu comecei a dar aula. Comecei a dar aula no segundo semestre. Segundo semestre eu já estava dando aula. E foi, cara, foi onde eu aprendi dando aula. Assim. Porque na faculdade ele é muito específico, assim. Usa muito pouco para estar aprendendo na faculdade. Dentro de uma sala de aula, assim, muito pouco. Agora a gente vai aprender errando. Não, vocês vão aprender. Sim, matar Cara, inclusive, tem uma série, há horas com aquele que você assiste, Dr. Death, Dr. Morte. Já ouviram falar? Não. Meu, é assustador. E é baseado numa história real, o que é mais assustador ainda. Sério? Que o Magrão matou. É Um médico maluco, assim, que gostava de que os pacientes sofressem. Ele fazia. Ele fazia a operação, principalmente na coluna. Cara, deixava fragmento de osso dentro da coluna das pessoas, matou vários. Na história real do meu cirurgião que filmou mais de 30 pacientes. Esse cara aí.
Tá passando por aqui USA. Que horror isso! Cara, assustador. Eu só mais uma pergunta. Antes do século XIX não existia escola. Não, até existia, mas não dessa forma que tu tá falando. Todas as escolas antes do século XIX, basicamente, todas eram ligadas à Igreja Católica, que é onde tem as primeiras universidades, na Idade Média. Na real, a primeira universidade que foi fundada por uma mulher, Fátima, uma muçulmana. E os muçulmanos, na área do conhecimento, eles estavam bem à frente dos europeus. Bem à frente Bem mesmo. na época do feudalismo mesmo? E isso, até antes, os muçulmanos vieram fora. Tem um outro filme, que eu estava vendo alguns filmes, mas tem um filme muito foda que fala sobre isso, que se chama O Físico. Tá? E não tem nada a ver com física, mas com medicina. Sim. Tá? Esse cara aqui, esse filme é muito legal. Também baseado em relatos verídicos. É claro que vai ter uma romantização ali no filme, mas tem isso aí. Beleza. Bom, então aqui eu vou ter na antiguidade. A antiguidade é o seguinte. Como querendo ou não, é recente, então, tipo, por mais que, sei lá, a racionalidade do homem vem logo depois, tá, com a revolução e começa a se desenvolver, mas a consciência, por exemplo, do passado é algo muito recente. É muito recente, o estudo do passado é muito recente. E lá no século sistematizado como a gente tem hoje. Meu Deus. Ele vem, o primeiro historiador tem o Heródoto, que é lá, 2.000, sei lá, quantos mil anos antes de Cristo, na Grécia, que é considerado. Mas era uma coisa muito romantizada. Se tu pegar, por exemplo, a Guerra de Troia, né? A Guerra de Troia, a gente tem que entender que aquele livro que foi escrito pelo Ulisses, pelo Heródoto, Homero escreveu a Odisseia, desculpa. O Ulisses é o personagem principal, mas o Homero ele escreveu 2000 anos depois da guerra, né? Porque era tudo tradição oral, os caras iam contando, só que imagina, Eugênio disse assim, tu deu um empurrão na Valentina aqui, agora. Aí eu vou lá pro professor, deu um empurrão na Valentina caiu em cima das coisas. Aí ele vai dizer, o cara deu um empurrão na Valentina, caiu bateu com a cabeça. Ele está dando soco na cara da Valentina, entendeu? Agora tu imagina 2000 anos, ou seja, é muito difícil, né, tu ter uma... Agora, um estudo científico, a história como ciência, né, é só a partir ali do iluminismo, né? Porque com o iluminismo tu tem o quê? O que caracteriza uma ciência? Qual é a principal característica de uma ciência? A história, vocês acham que é uma ciência? Sim. Sim. Sei lá, comprovação. A ciência é um método. O método. Eu pegar isso aqui, esse documento, e investigar dessa tal maneira, e eu tenho que dizer tudo que eu fiz. Olha, eu peguei esse documento, escrevi assim, entrevistei tal pessoa, olhei isso, olhei tudo passado dessa forma e cheguei a essa conclusão. Isso é ciência. Obviamente que tudo, essa coisa da gente achar do cientista ele ser totalmente isento, isso não existe, né? No momento que tu escolhe um objeto para te estudar, tu já está sendo parcial, né? Tu pega o positivismo e o historicismo, eles diziam que o cara tinha que ser isento, né? Qual é outro que não é positivo? Historicismo. Historicismo, né? E aí vem o marxismo. E o marxismo, nossa, isso não existe. Marx dizia, não, Marx, eu sou muito fã do Marx. Mas não, isso não existe. O cara escolheu um ponto que já está sendo parcial, né? O que tu não pode fazer é tentar encaixar a tua teoria, né, naquele esquema ali que tu está, sabe, tentar mudar os fatos. Eu tenho muitos colegas, o que eu gosto de ler até que é o Chavenato, né? Mas o Chavenato é um cara de esquerda, assim, mas tu vê que ele força muito, né? Aquilo ali já não é ciência. Né? A Guerra do Paraguai foi um palco de muita briga, assim, dentro desses historiadores da direita e da esquerda. Né? Os da esquerda sempre só no norte é um grande libertador, os da direita tem um ditador, sanguinário. Né? Aí a partir de 2000 a gente já tem uma outra visão da história, assim, de caminho mental. Eram as duas coisas, né? Mas tem que ter. O bom que já aconteceu comigo, assim, é de tu ir atrás de uma coisa, achando que tu vai descobrir tal coisa, e tu descobre completamente diferente. Puta merda, o cara, achei que o cara é um cara legal, o cara vai de filha da puta. Isso é legal, sabe? Tipo, te dá uma rasteira assim, tu fica sem chão, tu fica. E agora vou ter que publicar essa merda. E tem que publicar. Bom, aqui ó, antiguidade. Cara, uau! Como isso aí? 476. Ó, lembre,
Como a prova da URGS, ela quer muitas datas antes de Cristo, lembra que eu falei para vocês, datas antes de Jesus, eles são obrigados a colocar o aceno. São obrigados. Tá? Depois não. Se não tem nada, já sabe que é depois do cabeludo. Tá? Antes eles são obrigados. Tá? Se cair qualquer data e não tiver isso aqui, fora isso que a questão anulada. Mas não contem com isso, isso não aconteceu. Tá? Vai acontecer. Não vai acontecer. E lembre, essa data aqui, ó, 1121, que século é? Dois? Não. Não. Ficou pertinho do para! Ai, desculpa, 12. 12. Ó, tu sempre pega a primeira dezena e soma mais um. Sim. Igual 12. Tá? E soma no acerto quando não acaba em zero. Tá? Se for assim, ó, 1100, século 11. Tá? 1101, vai século 12. Tá? Antiguidade, então, eu tenho o surgimento da escrita. Aí eu tenho aqui a Mesopotâmia. Tá? Que horas são? 20 minutos. 20 minutos, sabe? Mesopotâmia. Aí semana que vem vamos ter a nossa linha normal na quarta, né? Isso, aí, irmão. Ó, a Mesopotâmia eu tenho Sumérios, Acádios, isso aqui eu acho que é a nossa apostila. Amorritas, aqui o negócio vai publicar. Assírios e caldeus. São 5 povos. Tá? Esses aqui, amorritas, também podem aparecer como babilônios. E os caldeus como neobabilônios. Neobabilônios. Aí o que eu botei aqui? Sumérios. É que você tem que pegar características básicas. Na Mesopotâmia, o que foi acontecendo? Um foi conquistando o outro. Entendeu? Por quê? Porque a Mesopotâmia, lembra aquilo que eu falei, tudo da história da economia. Tá? Hoje a gente briga por petróleo, por coisa e tal. Nesse período, tu brigava por quê? Terra fértil. Eu preciso de uma terra fértil para o meu povo se desenvolver, para a minha sociedade ir para frente. Terra fértil perto de rio já era. Então a Mesopotâmia era, nesse período, o território mais disputado, né, por essas grandes civilizações da antiguidade. Os sumérios, eles se organizavam no que nós chamamos de cidades-estados. O que caracteriza uma cidade-estado? Uma cidade-estado, tu não tinha, preste bem atenção, um rei que governava todos os sumérios. Cada cidade suméria tinha o seu próprio rei, tá? O seu próprio deus principal, tinha, às vezes, um sistema de peso e medidas e moedas, tudo diferente, leis diferentes. O que unia os caras? A língua, a cultura e principalmente a religião. Tá? Era um negócio aglutinador. Mas essas cidades-estados eram cidades independentes entre si. Tá? Eu tenho sumérios, fenícios e gregos. Essas três civilizações se organizavam em cidades-estados. Tá? E uma não exerce poder sobre a outra. Uma não exerce, são independentes entre si. E era muito comum elas se cagarem o pau entre as outras. Tá? Entre guerra entre as outras. Tá? Sumérios então era impressionante. Então eu tenho cidades-estados, sumérios, importante, eu tenho o desenvolvimento da escrita cuneiforme, tá? Por que é cuneiforme o nome? É que é a cuna, né? Não. O que eu vou falar? Olha a primeira palavra, qual é que eu tenho aqui? Cu. O que eles faziam? Eles pegavam um pincel, colocavam e faziam aqui claro que na mão. Aqueles que nem com álcool. É, O quê? de acreditar. Não, álcool metia o deputado, tipo, ele contava. Quem falta grande geografia? Tá? Que ele contava em sala de aula que vai, não, quando eu atravessei lá o oceano Não, eu fui numa na primeira reunião aula. em 1920, mas eu tô aqui, mano, sério? Na primeira aula ele falou assim, eu tive com ele em 1600 e ia fazendo as contas de Ele chegou para os alunos lá do IF e disse, eles ficaram com os bandinhos, meu. Ele vai dizer assim, não, porque eu queria que você não vai ficar assim, porque eu acabei de me formar e eu estou muito nervoso, assim, é a minha segunda aula, eu estou com 3 filhos, eu preciso muito desse emprego, preciso que vocês me ajudem. E as crianças, claro, profissional, nós vamos te elogiar muito. Você tá filha da puta, vamos.
Ele foi meu professor na faculdade. Fez uma... ele fez isso? Não, ele fez isso com os alunos lá Ele do fez Sul. com os alunos? Lá no Teorema, tá fazendo prova do Sul. Mas na universidade... Ele foi teu professor? Foi na faculdade. Não, na faculdade. Ele foi professor na faculdade, na minha mãe do colégio. Ele foi meu professor no cursinho, no Teorema, ele dava aula quando eu fiz. Depois, quando eu entrei na universidade, ele estava lá, só que ele era da geografia. Tá? Eu fiz uma optativa com ele sobre reforma agrária, eu lembro da matéria. Eu disse que esses pontos mais de 40 mil alunos, né? Alô? Bom, então tem escrita cuneiforme, era uma cunha, tipo uma foicezinha, tá, que eles faziam. Essa primeira é o que eles chamam de escrita pictográfica. Tá? Tu tinha alguns símbolos e cada símbolo representava uma coisa, mas você vai tinha mais de 3 mil símbolos. Tá? Todos eles aqui, qual é a coisa que eles têm em comum? Politeísmo. Todos eram todos em vários deuses. O único da antiguidade que era monoteísta, qual era? O que é isso? Primeiro povo monoteísta. Agora está tocando o terror dos palestinos, né? Eu sei. Hebreus? Os hebreus, muito bem. Os hebreus, o povo judeu. É o primeiro povo monoteísta da história. É o primeiro que quer crescer um único Deus. Tá? Então, os sumérios eu tenho cidades-estados, escrita cuneiforme. Acredita-se também que os sumérios foram os primeiros a desenvolver a roda na região da Mesopotâmia. Tá? Antes eles puxavam tudo por trenó, eles falaram, não, peraí, uma rodinha que vai melhorar para nós. E aí melhorou mesmo. Tá? Depois de um tempo, chegam os acádios. Tá? Os acádios nunca caiu em prova, porque a gente sabe muito pouca coisa sobre os acádios. Tá? A gente tem muitos poucos achados arqueológicos sobre isso, os sumérios têm bastante, mas os acádios têm muito poucos. O que se sabe é que os acádios invadem a Mesopotâmia, conquistam os sumérios, tá? E aí eles vão ter o primeiro reino unificado da Mesopotâmia. Tá? E tu vai ter um dos poucos que a gente conhece sobre os acádios, que era o Sargão. Tá? Sargão II. Primeiro rei que unifica toda a Mesopotâmia. Agora ele acaba com aquela ponte de cidade-estado. Agora ele domina toda a região. Tá? Então vamos ter um rei que domina toda a região. Por que se sabe muito pouco sobre os acádios? Porque quando os amorritas invadiram, eles deram, segundo as tabuletas lá no Hammurabi, eles deram uma escolha para os acádios. Ou os acádios se rendiam, ou eles invadiriam, matariam todos e apagariam todos os registros que já tivessem ouvido dos acádios. Vamos apagar o nome da história. Vai ser como se vocês nunca tivessem existido. Os acádios dizem, então veio. E aí os amorritas vão e fazem exatamente a mesma coisa. Então se sabe muito pouca coisa sobre os acádios. Os amorritas é os que mais costumam cair em prova, tá? Porque os amorritas, eles vão desenvolver uma coisa, né, que é o primeiro código de leis escrito da história, que é o famoso Código de Hammurabi. Tá, a lei de Talião está no Código de Hammurabi. Todo o Código de Hammurabi é baseado na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Tá? Ele também é o primeiro a construir a cidade da Babilônia. Atual? Não, a Babilônia foi destruída depois. Não, mas tipo, hoje é isso. Hoje é o Iraque. Só tem ruínas, né? Inclusive os caras do Estado Islâmico destruíram muitas das estátuas de posição, tirando tudo. Mas depois foi que eles não destruíram. Eles mostravam vídeos destruindo a estátua, mas eram estátuas falsas. As verdadeiras, eles vendiam na Dark Web por milhões para financiar os atos terroristas. É foda. Os caras. Bem, esses caras aqui. Então, Hammurabi é o primeiro a bolar um código de leis escrito. Esse código, ele não tinha nada de isonomia, não tinha essa coisa de todos são iguais perante a lei. Tá? Bem desigual, inclusive codificado. Mas aqui ele serviu para dar uma certa, digamos assim, ordem ao que estava acontecendo ali. O que estava acontecendo eram muitas vendetas, né? Muitas vinganças entre famílias. Né? Por exemplo, tá eu e tu ali. Tá? Aí eu vou lá e te mato, a gente tem uma treta, eu te matei. Aí o teu pai vai lá e mata todos os meus filhos. Aí eu vou lá e mato todos os filhos do teu pai, isso aí nunca tinha fim. Né? Aí eu abro assim, não. Se ele matou um filho teu, tu só pode matar um filho dele. Era uma coisa meio louca, mas chegou a dar uma certa ordem. Tá? Só que por que ele não era um código que era igualitário? Porque, por exemplo, se eu fosse escravo, eu tinha direitos.
mas não tinham os mesmos direitos de um homem livre. Tá? Por exemplo, se o Roberto é um homem livre e eu sou um escravo, e a gente comete exatamente o mesmo crime, a minha punição vai ser bem pior que a tua. Tá? Então não era um código, obviamente, igualitário. Outra coisa importante, a escravidão aqui, obviamente que existia, mas não tem nada a ver com a escravidão mercantil no Brasil. Tá? Na antiguidade não se lembra que o escravo ele era considerado um ser humano. Tá? Embora, como eu disse, ele não gozasse, né? não tivesse os mesmos direitos de um homem livre, ele tinha alguns direitos. Ele podia ter filhos, ele podia ter propriedades, ele podia ter família, ele podia ser testemunha em tribunais. Tá? Nada a ver com raça. Nada a ver com raça. Tá? Eram duas coisas que podia se tornar escravo. Primeiro, por guerra. Tá? Então, o povo perdeu a guerra, então vai ser escravo do povo conquistador. Ou por dívida. Né? Por exemplo, eu chego e digo assim, agora eu preciso de sementes de melancia. Então, tem aqui, consigo. Ele está, o que tu precisa, tu me dá então 100 quilos de melancia, quando tu estiver colhendo. Então, vou te pagar a semente, beleza? Só que tem uma merda, eu consegui te dar só 50 quilos. Cara, deu uma enchente, deu uma seca, fudeu, não consegui. Então, para cada 10 quilos, ficou prevendo ficar trabalhando 1 ano como meu escravo. Aí eu ficava 5 anos trabalhando como teu escravo, né, para pagar minha dívida. Isso era escravidão por dívida. Obviamente que eu, por exemplo, eu trabalhava na minha terra 8 horas, vamos supor, depois às 8 horas trabalhava para ti. Tá? Sem tu pagar nada para mim. Tu não era teu escravo. Então tentando pagar uma dívida. Tá? Isso era escravidão por dívida. Mas mesmo assim, eu era considerado ser humano. Tinha direitos. Lembre que esse escravo que vem para o Brasil, o escravo mercantil negro, ele não era considerado uma pessoa. Ele era considerado como essa mesa, como esse óculos. Ele não tinha nenhum tipo de direito, não podia ter filhos, não tinha direitos, não podia ser testemunha em tribunais, ele não tinha direito a nada. Lembre que foi o maior genocídio da história, foi a escravidão negra. A maior diáspora forçada foi a escravidão africana. É uma coisa realmente, talvez de todos os períodos assim, históricos, que eu pelo menos considero a maior tragédia humanitária, é a escravidão africana. Foi uma coisa, e foi tão foda que nós temos até hoje cicatrizes, né, e deixou sequelas profundas, principalmente no Brasil, nos Estados Unidos também. Acho que o Brasil é uma coisa realmente assustadora. Antes do sistema de cotas, por exemplo, a gente tinha 1% dos alunos universitários eram negros, hoje a gente tem quase 50%. Viu o caso daquela mulher que esses dias ela pediu um iFood e o entregador. Eu não vi. Eu tava vindo pro curso no rádio. Chegou no rádio, eu tava vindo pro curso. A mulher pediu uma vez um iFood e o entregador era um homem negro. Tá. A segunda vez que ela pediu, ela mandou um bilhete assim. Por favor, não tenha um homem negro. Trocar por um profissional branco. Porque eu não quero que um homem negro troque na minha comida. E aí o que rolou? Foi que denunciou depois no bar, sei lá. Pelo amor de Deus. Eu curti, eu não vi. Cara, é aqui no caso. Aqui no Brasil? Não, sim, mas não aqui. Não sei o que foi. Eu só vi por causa dela. Eu achei assim, ó, uma coisa. Imagina. É assustador, né? Sabe que lá no Marquinhos da discussão muito cara, muito professor do tempo, eu sei que é professor de história, escreveu uma porrada de livros de história. E aí, eu falei pra vocês, né, que ele estava falando sobre isso aqui, mas os brancos também foram escravizados. Porra, velho. Eu achei até burocratismo isso aí. Né? Óbvio. Não. O que nós aqui, nós três, nós temos de estigma de escravidão? Nada, né? Eu lembro tudo. Olha o que aconteceu, o que vive acontecendo. Já estava olhando, até tem um documentário do Mussum, no Netflix, acho que é 30 minutos, 40 minutos. Cara, e fazer coisa ali, uns piadas ali dos anos 80 é uma coisa, né? Ridículo. É ridículo, cara. Ridículo. Foda. Bom, voltando aqui, é um código de Hammurabi, serviu para basear na lei do talhão. Tu tem alguns lugares que ainda tem a lei do talhão. Tá? Irã, Paquistão, né? Os lugares que utilizam ainda a lei do talhão. Eu não sei se vai lembrar aquele caso da menina do Paquistão que o pai dela arranjou um casamento para ela, e aí quando ela conheceu o cara, disse, não tinha que se considerar lei, vamos casar. E o pai dela não gostou bem, quer casar com ele, vamos escolher outro. Mas o cara se sentiu profundamente desonrado. Né? Aí ele e o primo dele pegaram o menino,
estupraram, cortaram o nariz e as 2 orelhas, mutilaram ela. Quando os caras pegaram ele, o primo dele, só que pegaram mais 2 que não tinham nada a ver com o negócio, mas que estavam juntos ali conversando com pessoas dos 4 presos. E eles foram lá e cortaram o nariz e a orelha dos caras. Só que tinha 2 ali que não tinham nada a ver com a história. Por isso que essa coisa do olho por olho, obviamente, quando é contigo, quando é com a tua família, tu fica naquela raiva, tem que matar, tem que fazer isso. Mas não é à toa que a gente tem mais de 3 mil anos de jurisprudência justamente para evitar esse tipo de coisa. Porque esse negócio de olho por olho deixa todo mundo cego. Na prática não funciona. Tá? Então o Código de Hammurabi, depois vimos os assírios, de todos eles eram os mais cruéis. Tá? Sempre que cai em prova, sempre cai essa parte militarista dos assírios. Tá? Eles eram, para você ter uma ideia, muito difícil eles faziam um prisioneiro de guerra. Eles gostavam de matar todos, inventaram a técnica do empalamento, gostavam de empalar os inimigos vivos, gostavam de esfolar os caras vivos. Então eram os caras realmente muito seguros. E desenvolveram vários tipos de armas de guerra, catapulta, a besta, tá? Sitiar cidades. Às vezes quando eles não conseguiam invadir a cidade, o que eles faziam? Eles não deixavam entrar comida na cidade. Então, os caras vão ter que sair para pegar comida e a gente mata eles. Essa coisa do sítio, do cerco, foram todos os assírios que inventaram. E para finalizar, eu tenho os caldeus. Tá? Porque os assírios, quando eles invadem aqui a Mesopotâmia, eles colocam a Babilônia abaixo, tá? Fogo na Babilônia, destrói a cidade. Aí vem os caldeus, matam os assírios, conquistam a Mesopotâmia e reconstroem a cidade da Babilônia. Por isso que eles ficaram conhecidos como neobabilônios. Tá? Esses caras aqui, eles ficaram conhecidos por invadir a Palestina, levar os judeus para a Babilônia, que é um período da história dos judeus que eles chamam de cativeiro na Babilônia. Depois os persas invadem a Babilônia e libertam os judeus voltam para a Palestina. Tá? Mas eles ficaram conhecidos também por esse rei. Aqui, ó. Nabucodonosor. Tá? Nabucodonosor foi o cara que construiu uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é os famosos jardins suspensos da Babilônia. Os caras conhecidos por isso. Fez meu povo. Muito bom. Alguma pergunta? Eu vou trazer depois na quarta, então, umas questõezinhas